fazer. Ver se dá certo aqui a minha estratégia. Mateus 16:16. Olha, vai dar certinho, né? Hoje vai dar certo aqui. Vocês não estão vendo essa parte aqui, mas é porque ao vivo é assim mesmo, viu? Eu tava tentando colocar aqui a câmera de um jeito que eu não judiasse da mãozinha da Sandra. Então, para quem vai chegando aí no ao vivo, boa noite, nós já louvamos. Meirinha trouxe um louvor maravilhoso, do tempo que João Pedro era pequenininho, ele cantava esse louvor direto. No aniversário dele, no culto, na igreja, pequenininho, sabe nem falar direito, ele cantava. Eu quero che. Não é isso não. É. Ah, é, cara, ó, muito bem, me corrigindo aí ao vivo. Mas é verdade, eu troquei as bolas, mas não tem problema não, eu também gosto disso. Mateus 16, a partir do 16, só que um pouquinho antes para vocês se situarem, tá? No 13, diz assim: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhes: uns dizem que tu és João o Batista, outros dizem que tu és o Elias, outros que tu és Jeremias e outros que tu és um dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eterno Deus, nos dá graça, Senhor, e sabedoria para ministrar a Tua palavra essa noite. Porque nós precisamos responder a muitas perguntas que são feitas. Talvez não pela Tua igreja, porque se a Tua igreja se reúne neste lugar em Teu nome, ela já sabe a resposta. Mas porque muitas vezes nós temos que ser confrontados com essa pergunta, e por mais que nós saibamos a resposta, temos tantos embaraços, tantos conflitos para vencer os sofismos, as ideias distorcidas da verdade, a dureza do coração do homem. E eu te peço que essa noite, essa ministração possa nos encher de sabedoria, de conhecimento, de graça, para trazer à memória tudo que Tu és. Como nós louvamos essa noite, mesmo que aconteça, mesmo que não aconteça, nós Te adoramos. E eu até mudo a letra da canção, porque eu sempre gosto de dizer que eu Te adoro pelo que Tu faz. E Te adoro por quem Tu és. A música diz: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E eu não concordo assim, Senhor. Eu Te adoro é por quem Tu és e pelo que Tu fazes. Eu Te louvo, como o salmista diz, pelas obras das Tuas mãos, como eu disse essa noite no Salmo 104. Tu és magnânimo, Tu és tremendo e as Tuas obras são maravilhosas. Tu és bom, Senhor. Então eu Te louvo pelo que Tu faz. E eu Te adoro porque eu sei quem Tu és. Assim, nos dá graça essa noite para entender a Tua palavra, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, fortalecer o nosso coração, nosso entendimento e fazer menção para outras pessoas que não Te conhecem a Teu respeito. Em nome de Jesus que eu Te oro, Pai. Amém. Eu adoro o Senhor por quem Ele é. Mas quem você diz que Ele é? O tema dessa reflexão é: quem você diz que o Senhor é? Quem tu dizes que Ele é? Um já respondeu aqui: o Cristo, o Filho do Deus vivo. O resgatador, eu gosto de chamá-lo de Goel. O meu Goel, tem gente que não sabe nem o que é Goel. Goel é um resgatador, que para ser resgatador tinha que ser um parente próximo. Por isso que Deus se fez carne e habitou entre nós. Porque Ele tinha que ser parente, tinha que ser próximo para ter direito de resgatar. Quando alguém cometia um crime, ele era fugitivo, ele ia para uma cidade que era chamada de cidade do refúgio. E aí mandava chamar um resgatador.
Alguém da família que pudesse interceder por ele. Porque naquela época era olho por olho, dente por dente. Matou, morria. Então o Goiel ia lá, que tinha uma função meio que de advogado, e intercedia. Indenizava, fazia acordo, para evitar coisa pior. Mas quem nós dizemos que Jesus é? Quem você diz que ele é? Eu queria só chamar a atenção aqui primeiro para você entender o porquê dessa pergunta. Porque tudo que Jesus fazia tinha um motivo. Tudo que Jesus faz tem uma razão de ser. Eu tinha um professor que implicava comigo. Porque ele tinha mania de dizer que quando Jesus abriu mão dos seus atributos, ele não se esvaziou de si mesmo, ele não tinha mais como saber o que Deus saberia. Eu digo, mas ele deixou de ser Deus? Ele não deixou de ser Deus, ele só não quis usar em benefício próprio. Uma coisa é eu ter poder e usar em benefício próprio. E outra coisa é eu não usar em benefício próprio e por não usar deixar de ter. Me fiz entender? Uma coisa é eu ter poder, mas decidir não usar para me beneficiar. E outra coisa é eu, por não usar o meu poder para me beneficiar, não ter poder. E o meu professor ficava doido comigo, porque ele dizia que não, que Jesus não sabia. Por isso que ele fazia aquelas perguntas. Aí ele disse assim, se ele sabia de tudo, por que ele perguntava? O que queres que eu te faça? E eu, aluna, não tinha muito conhecimento, graças a Deus estudei, me esmerei e fui ser, inclusive, professora da disciplina que ele era professor de cristologia. E aí, quando eu ia dar cristologia, eu dava a resposta que na época eu tinha no espírito, mas não tinha no conhecimento. Por isso que eu orei essa noite dizendo que o desejo do meu coração é que essa palavra lhe dê conhecimento para saber da razão da sua fé. Nós devemos dar razão da nossa fé. Eu creio que Jesus é o Filho do Deus vivo. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu creio. E dou razão da minha fé. Eu fui atrás. Eu pesquisei. Eu estudei. Muitas vezes, agora falo inocentemente, mas não me julguem. Eu ia com medo da resposta. Eu dizia, e se eu pesquisar e encontrar alguma coisa que abale a minha fé? Não sei se o Oceano vai lembrar, na época que ele era meu aluno, e eu passei o filme O Corpo. Lembra que eu passei esse filme para vocês, Oceano? Que no filme era até com o Antônio Bandeiras, ele era arqueólogo, e eles encontravam um corpo em uma tumba de um alicerce de um local que era nobre. E quando começaram a estudar o corpo, tudo apontava para a época de Jesus, tinha as marcas da crucificação, e ele começa a ver a sua fé abalada. E começa uma briga, uma guerra santa entre os muçulmanos, os árabes, os judeus e os cristãos. Cada um que por algum motivo queria tomar posse desse corpo para ou abalar a fé cristã ou fortalecer em oposição aos muçulmanos. E, enfim, eu não vou contar o filme, né? De repente você quer assistir, mas uma coisa eu lhe digo. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Não há corpo. E quando eu comecei a estudar para fazer a minha tese sobre o Jesus histórico, eu dizia, e se eu encontrar alguma coisa que abale a minha fé? Se eu encontrar alguma coisa que abale a minha fé? Mas eu te digo, eu nunca encontrei nada contrário à pessoa de Jesus. Pelo contrário, aumentou foi a minha fé. O Jesus histórico aumentou a minha fé. Porque tudo que eu vi na história secular a respeito do meu Salvador respondia diretamente todas as dúvidas que as pessoas têm a respeito da palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Quem dizes
que o Senhor é. E lá em Cesareia, era uma das regiões mais idólatras, onde havia um forte apelo pagão de muitos deuses. E Jesus pergunta exatamente naquele lugar. Ora, como eu disse antes, Jesus, ele não usava seus atributos em benefício próprio, mas não quer dizer que ele não fosse onisciente. Então é claro que ele sabia a resposta quando ele perguntou: quem você disse que eu sou? A grande questão é: você está pronto para responder? Você está pronto para dizer realmente o que você pensa a respeito de Jesus? Se de repente você dá de cara com Jesus madrugada lá no teu quarto, tu tá dormindo, tu tem uma visão, e aí tu percebe que não é um sonho, é uma visão mesmo. Aí tu vê o Senhor, o anjo do Senhor, e ele diz assim: quem você disse que eu sou? Que resposta você tem para dar? Era importante para Jesus trazer para aquelas pessoas a resposta que estava no coração delas. É por isso que toda vida que Jesus se encontrava com alguém, ele dizia o quê? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E por incrível que pareça, você conta nos dedos as pessoas que tinham a resposta certa. Você conta nos dedos, meu irmão. Ele dizia assim, por exemplo, cego Bartimeu, né? Senhor, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ora, se ele dizia essa expressão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é porque ele estava apelando para a autoridade messiânica de Jesus. Porque o filho de Davi sentaria no trono e reinaria para sempre. Então, naquele momento, ele estava apelando. É como se ele dissesse assim: eu acredito que tu és o Messias. Tu é o rei que viria reinar para sempre. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Aí Jesus se chega perto dele cheio de misericórdia e faz a pergunta: que queres que eu te faça? Gente, tu tá diante do Rei dos Reis. Tu tá diante do Deus vivo, do Todo-Poderoso. O que tu pede? O que você veio buscar essa noite? Essa resposta tem tudo a ver com a primeira pergunta: quem você diz que ele é? Eu acho lindo quando Salomão tem um encontro com Deus e sabe que é Deus. E Deus diz assim: peça o que quiseres que eu te faça e eu te farei. Cara, tu tá diante do Deus vivo, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que tu vai pedir? Bartimeu, que já tinha profetizado, proclamado: tu és o filho do Deus vivo, tu és quem? O Messias. Aí desce muito no conceito. Quero ver. Quem aqui assistiu um filme? Eu acho que é o Ben-Hur. Se não for o Ben-Hur, quem tiver assistido e que lembrar da cena, me corrija, tá? Eu acho que foi no Ben-Hur. Tem uma cena que ele tá fugindo, né? E ele fica numa cidade e lá tem uma jovem que louva no pátio. E ela é cega. E ela faz louvores, né, com aquela lira, dizendo: tu me libertou, tu me curou, tu me salvou, por isso eu te louvo, Jesus. Aí ele diz assim, quando todo mundo vai embora, depois que ela ora, né? O ator lá da história diz assim: por que que você diz que ele te curou? Você não acha que é muito feio você mentir para as pessoas? Porque você continua cega. Aí ela disse assim: mas você não entendeu nada. Se eu não conhecesse Jesus, eu precisaria sim ser curada da minha cegueira. Mas agora que eu tenho Jesus, eu não preciso mais, porque eu estou enxergando tudo.
Eu não preciso dessa visão física. Pelo contrário, talvez se eu enxergar com esses olhos carnais, eu veja coisas que confundam os meus olhos espirituais. Por isso ele não me livrou da cegueira, mas ele arrancou de mim a cegueira, que tirava de mim o discernimento de que ele é Senhor. E tem muita gente assim, que não enxerga Jesus, porque tenta olhar para Jesus pelos olhos da carne, pelo discernimento intelectual. E termina querendo colocá-lo preso no madeiro, ou só consegue imaginá-lo pequenininho, incapaz numa manjedoura. Ou pior, que ele pode ser encontrado em qualquer lugar. E aí procura em locais totalmente contrários aos princípios morais de Deus. Jesus é a maior revelação do Deus vivo entre os homens. Ou seja, ele é a palavra de Deus que tomou forma humana. Ele não mudaria isso. Então Jesus não ia ser contrário a tudo que Deus já tinha ensinado antes. Então Jesus não anda no meio de idolatria. Jesus não anda no meio de espiritismo, baixo espiritismo. Não anda. Sabe por quê? Porque aqui mesmo nesse texto, quando eles começam a falar quem era Jesus, ele vai dizer assim: uns dizem que tu és João. João aqui já tinha sido morto. Ora, mas olha, a cegueira é tão grande que como é que ele podia ser a reencarnação de João Batista, se João Batista tinha sido morto há pouco tempo e ele já era adulto? E a reencarnação ensina que para alguém ser alguém que já foi, tem que nascer do ventre da mulher de novo. E ainda tomam posse de uma palavra que saiu da boca do Senhor, que contraria o que o Senhor disse. Porque ele disse: necessário te é nascer de novo. Ele disse realmente. Mas como Nicodemos não entendeu, e estava nesse mesmo contexto desses doidinhos aqui que também não estavam entendendo, ele disse: como assim nascer de novo? Por acaso eu posso voltar por ventre da minha mãe? Aí ele: meu amigo, você não entendeu o que eu quis dizer. Eu estou falando nascer agora, não gerado de mulher, mas gerado do meu espírito. Porque o que é gerado de mulher pode nascer quantas vezes nascer, se é que fosse possível, mas não é. Mas se fosse possível nascer várias vezes, continuaria nascendo de mulher, continuaria sendo filho de Adão, continuaria tendo a carne corruptível, teria sim a sua inclinação ao pecado, porque o pecado entrou por um homem e se alastrou através da sua semente. E se fosse assim, não estava do jeito que está, né, meu amigo? Porque se a pessoa fosse reencarnando para melhorar o seu karma, a sua roda da reencarnação, se fosse para melhorar, não estava do jeito que está, não. Tinha que estar melhor. Só tava, não melhora, não. Só piora. Não está voltando para melhorar? Por que não melhora? Só piora. A raça humana só piora. As pessoas estão ficando cada vez mais insensíveis, mais egoístas, mais cruéis. A iniquidade tenha se alastrado. Isso aqui não é um discurso preconceituoso, não. É esclarecedor. Eu respeito todas as religiões. Até porque eu não prego religião. Eu não sou uma mulher religiosa. Não sou uma mulher religiosa. Deus me libertou da religiosidade. Uma vez eu estava falando de Jesus para um cidadão, e ele dizendo assim: olha, para mim a pior religião da face da terra, a mais hipócrita, é a cristã. Porque os cristãos, eles foram perseguidos, oprimidos. Houve genocídios e mais genocídios. E depois que eles adquiriram poder, depois que eles se tornaram o poder político daquela época. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui, porque tá muito em cima e tá estranho aqui pra mim. Não sei se tá melhor pra vocês aí, mas pra mim tá estranho. Depois que assumiu o poder, começou a fazer a mesma maldade com as pessoas. E quantas cidades foram destruídas em nome de Jesus, em nome do Cristo de Deus? As cruzadas,
os abusos, as perseguições terríveis, vergonhosas. E eu olhei para ele e disse, você está certo. Aí ele, você concorda? Mas você não é cristão? Sou. Mas quando o dia que você ler a Bíblia e entender sobre o remanescente de Israel, você saberá que Jesus não estava em nada disso. Mas ainda assim, aqueles que foram piedosos, aqueles que foram fiéis à palavra, aqueles que se comprometeram em andar segundo os padrões que Jesus havia deixado de ensinamento, foram chamados sim de cristãos. Você está confundindo a religião com o Cristo. As pessoas que estavam no poder com os cristozinhos, os discípulos de Jesus. E aí eles começam a dizer, tu é João Batista, tu é Elias. Ou seja, eles tinham uma ideia de Jesus como sendo um representante, um referencial religioso, quer fosse do espiritismo, quer fosse do judaísmo, quer fosse do esoterismo. Mas eles não sabiam dizer quem era Jesus, verdadeiramente. Quem é que sabe quem é Jesus? Quem é que dá a resposta certa? Pode falar. O discípulo Pedro. Simão Pedro. Tu és o Cristo, ou seja, tu és o resgatador, tu és o libertador de Israel. E num momento assim muito lindo de intimidade, ele diz assim, tu és o Filho do Deus vivo. E aí o que é que Jesus disse? Sacou. Legal, cara. Tu entendeu, cara? Tu entendeu? É isso aí. E tem mais. Sobre esse teu entendimento, sobre essa tua palavra, sobre essa tua verdade, sobre isso que você falou que é a verdade, porque quem revelou foi meu Pai, o Espírito Santo que te revelou. Eu irei levantar uma noiva. Eu levantarei uma igreja. E ela será tão poderosa que nem as portas do inferno poderão resistir a ela. Como eu disse, eu não sou uma mulher religiosa. E a primeira coisa que eu quero ensinar sobre a visão correta de Deus, a resposta com base, né? Porque às vezes as pessoas também dizem certo. Não, eu creio, Jesus é o Filho de Deus. Mas diz porque tá só repetindo, que nem papagaio. Tem gente que acha até que já nasceu salvo. Nem pecou ainda e já tá salvo. Como é que precisa de salvação se não pecou ainda? Porque ainda tá na barriga. Ou é um bebezinho que nem fala, nem só mama, chora que nem Helena. Né? Porque acredita que está numa determinada religião que salva. Aí isso é tão fato que os judeus faziam isso, né? Aí para quebrar a religiosidade, que é a primeira coisa que eu quero hoje trabalhar na vida de vocês, é que vocês deem razão da sua fé. Quando um judeu começou a se inchar na frente de Jesus, porque ele era descendente de Abraão, e por ser descendente de Abraão, ele já era salvo. Jesus olha para ele e diz assim, rapaz, para com isso, bem. Meu filho, como é que você é salvo porque é descendente de Abraão e quer matar um que está aqui que é maior do que Abraão? Foi que você aprendeu com seu pai. Você diz que respeita as leis de Moisés. Eis aqui um que é maior do que a lei. Porque eu sou a justiça. Ele é o justo. A justiça é maior do que a lei. Porque se não for a justiça, a lei não poderá ser jamais aplicada. Quem torna a lei válida é a justiça. Por isso que Jesus é o Senhor da lei. Porque Ele é a justiça. Ele é o justo Deus de toda a terra, de todo o céu, de todo o céu e de toda a terra. Aí ele assim, pois é, você observa a lei, mas a lei fala sobre mim.
A lei fala sobre mim. Você diz que crê na palavra? Eu sou a palavra encarnada. Eis aqui um que é maior do que tudo. Sendo assim, a primeira coisa que eu quero que você pare e pense é quem é o Jesus que você conheceu na sua religião. É esse aqui que eu estou falando? É o justo de toda a terra? É o Senhor? Ou ele é alguém que você conheceu de ouvir falar? No nosso estudo, né, no livro do manual, né, que nós estamos usando para as nossas reuniões da sexta-feira, eu estava lendo, né, e o autor ele fez um comentário muito legal, muito interessante. Ele disse assim: as pessoas, elas estão tão acostumadas em ter Deus que esquece que Ele é Deus. Aí eu parei para pensar sobre isso. E aí, lá em, acho que é Lucas 17, que é o dos 10 leprosos, a gente percebe muito claramente isso. Os 10 leprosos vão passando, aí vem Jesus. Aí começam a gritar: tem misericórdia de mim, Jesus, me cura. Aí Jesus: eu tenho misericórdia, sejam curados. E eles passaram e continuaram andando. Só que aí eles olharam e perceberam que tinham sido curados. Aí o que é que eles fazem? O que é que eles fazem? Você sabe? Continuam andando. Só um voltou. Aí quando ele volta, Jesus olha e diz assim: mas vocês não eram 10? Aí: pois é, mas só eu voltei. Eu voltei para te adorar. Ele voltou para adorar e agradecer. As pessoas querem o milagre. Tem muitos por aí ensinando milagre. Querem o milagre, mas não querem o Deus do milagre. Querem um exemplo? Se você chegar para qualquer pessoa e dizer assim: Deus lhe abençoe, ela vai dizer amém. Você também. Mas se você disser assim: Jesus é contigo, que a paz de Jesus reine na sua vida, aí já fica mais complicado. As pessoas querem Deus, mas não querem Jesus. As pessoas querem Deus, mas não querem Jesus. Um exemplo: futebol. Eu nem sabia que estava na Copa porque eu fiz um propósito com Deus e em dias de culto eu não vejo TV. É um propósito pelo que eu até me alegro, porque Deus tem falado muito comigo nessa área. Aí eu não sabia que eu tinha jogo. E desde cedo que tá essa zoada aí. Aí eu até brinquei no grupo, assim: rapaz, eu comecei a ouvir umas trombetas. Eu digo: eita, será que é Jesus que tá chegando? Mas não era trombeta de Jesus, não era trombeta do futebol. Tá a maior zoada no país. Eu nem sei como é que tá esse negócio de jogo. Não sei como é que foi. Eles só viram as gritarias, depois uns palavreados não muito adequados, que eu não posso nem repetir aqui atrás. Não sei como é que saiu o jogo. Depois, se vocês quiserem contar, tudo bem. Mas eu só sei que eu fiquei pensando: rapaz, é uma zoadeira. Desde 7 horas, 8 horas da manhã que eu já estava escutando esse negócio. Talvez não dê para ouvir aí no áudio, mas tá uma zoada. Uma mistura de música do modelo aqui, outra música do modelo Marrali, bombinha, foguetão é que chama, é? Solta foguetão, é? É, deve ser. E eu até fiz uma brincadeira no grupo, eu disse assim: é uma zoada doida. Mas dê um glória a Deus alto. Coloque o louvor na sua casa, um sonzinho do louvor mais alto. Eu já tive de ver pessoas reclamando de uma igreja onde eu me congregava, porque ela ficava numa esquina, mas do lado tinha um senhor que não gostava de crente. Aí virava e mexia, ele chamava naquela época que tinha aquela fiscalização que tava multando, né? Aí ele chegava com aquele aparelhinho, DC10, é que chama? Isso, pra testar o volume. E eu achava tão engraçado porque eles nunca multaram a igreja, porque a gente nunca tinha passado do limite.
Mas é porque o som do louvor incomodava. Ele achava que era alto demais. Mas ele não achava que a zoada do forró lá na porta dele, que lá era um bar, pudesse nos constranger. Nos dias, né? Que não tinha culto às famílias. As pessoas, elas querem dizer que tem fé, que vão ao culto, à missa, à sessão, mas elas não querem Deus, o Jesus que Deus mandou para nós. E pior, se acomodaram a essa religiosidade que diz que Deus está presente, mas não há mudança de atitude. Não há cura, não há poder, não há mover do Espírito. Aí você vai chegando na igreja deles assim, e aí, como é que foi o culto? Foi bom. Foi bom, foi bom. Aleluia, glória a Deus. Foi sobre o que a palavra? Ministrou o que a palavra? Vixe, lembro não. Vixe, meu irmão. Acabou de sair da igreja, lembra como foi o versículo que o pastor pregou? Estão, sabe, amarrotadas as igrejas. Lotadas. Mas nós nunca tivemos tantos problemas de moralidade dentro das igrejas como nos dias que nós temos vivido, queridos. O nosso país se diz cristão, mas é um país, sabe, de apelo à prostituição, à vulgaridade, exacerbado. É um erotismo exagerado, desrespeitoso. São músicas que nos constrangem. Eu lembro quando eu era criança, se alguém falasse um palavrão no meio da rua, o primeiro homem que estivesse perto chegava e dizia: que é isso, rapaz? Minha família aqui? Ao respeito. Hoje você está no meio da rua, é o contrário. É o palavrão aqui no seu pé do vidro, e se você ainda olhar, o que é que foi? Os valores estão cada vez mais distorcidos e nós nos dizemos um país cristão. Tanta corruptibilidade, tanta corrupção, tanta imoralidade. Pastores em crise de depressão, pastores se suicidando, padres sendo presos por pedofilia, pastor sendo acusado de matar crianças, os próprios filhos, enteados. Casos vergonhosos de irmãos que a gente tem que ir na casa porque tá batendo na mulher. O que está acontecendo com a igreja? Jesus. Onde está Jesus? Eu sei que o discurso está pesado, talvez até incomodando algumas pessoas, mas é para incomodar mesmo. Porque a gente é a referência. A gente é a referência, ficou meio estranho. Nós somos a referência. E até os nossos líderes religiosos que estão nos representando estão em xeque. Eu escutei uma crítica dizendo assim: se você... eu estava procurando as minhas memórias no Face, né? Não tem aquelas memórias, né? Mensagem antiga. Aí tem uma que eu acho que é do Luther King, que ele diz assim: a nossa omissão à corrupção é cumplicidade. Rapaz, isso é muito forte. Onde está o seu testemunho? Aí está o seu conceito de quem é Jesus. A forma como você lida com a sua vida diz quem você diz que ele é. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Versículo 17. Porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas que a ti revelou, mas meu Pai que está nos céus. Na verdade, Jesus é a única coluna da nossa fé. Não é a religião. Não são os conceitos sociais que se criaram a respeito de quem é Jesus.
nem tampouco as interpretações distorcidas, históricas a respeito de Jesus. A Paola compartilhou comigo um vídeo que eu ainda nem assisti, porque eu só sei que era uma jovem e pelo que eu entendi lá da descrição do vídeo, ela dizia assim: respondam essas, pastores. E parece que a pergunta dela era tipo assim: por que vocês dizem que a religião de vocês é que salva? E aí, eu, antes de ver o vídeo, porque né, tava no celular, tava meio lento, aí eu fui logo olhar o que tava escrito, né? Tinha muito comentário, 1000 e tantas visualizações. E eu fico tão feliz quando eu chego a 300, 370, 400. 1000 e tantas visualizações para essa pergunta. E eu nem sei se alguém respondeu coerentemente. Porque eu parei num comentário de um jovem. Ele disse tanta coisa com meu pai. Esse negócio aí que criaram aí, é uma mentira. Jesus salva é uma mentira. Eu não consegui nem ver o vídeo, eu fui orar por ele. Comecei a orar por ele. Sabe por quê, queridos? Porque nas faculdades, nas salas de aula, nas calçadas, na internet, os bate-papos, você escuta tanto absurdo. E se você não tiver firmado nesta coluna que é a palavra, firmado nessa rocha que é Jesus, o Filho do Deus vivo, você vai ficar confuso. Eu gosto demais daquele filme, O Deus Não Está Morto. Gosto demais. Porque aquele jovem foi confrontado por aquele professor. E o que mais me chama a atenção no que eu quero falar aqui, não é nem naquela parte em que ele diz: por que você odeia tanto uma pessoa que você diz que não existe? Nem é. Que é a conclusão do filme. É a passagem da velhinha. A mãe e o filho. Ali é chocante. Ele senta, olha pra ela e diz: pois é, tão piedosa, viveu a sua vida inteira sendo piedosa. Eita, desafio. Ensinando aí sobre o seu Jesus. E olha onde é que tu tá agora. Não sabe nem que eu sou teu filho. Porque ela devia ter Alzheimer ou alguma doença de demência. E ela lá, né, estática. E ele: pois é, e olha eu aqui, ó, curtindo a minha vida. Aí ela de repente é cheia do Espírito Santo. Aí diz assim: Satanás criou cadeias invisíveis. E aí não tem portas. Você não se sente preso. E é tão aconchegante, tá tudo tão interessante, que você não sente vontade de sair. Porém, chega o dia em que a porta se fecha e você não sai mais. O tempo acabou. As ideias que se colocaram na frente, assim, barreirando o seu conhecimento a respeito de quem verdadeiramente Jesus é uma prisão invisível que está lhe oprimindo e você nem sente a dor ainda. Mas chegará o dia. Acho muito interessante. Outro exemplo bíblico, que é quando o cara criou um bocado de celeiro para ele. E aí eu vou fazer menção, acho que foi você ou foi o pastor David que colocou pra mim. Acho que foi o David. Fez um monte de celeiro. E o que é que ele dizia? Eu vou construir mais um celeiro, rapaz, porque quanto mais celeiros eu tiver, mais eu vou ganhar. E aí eu vou poder curtir a minha família, vai ficar tudo bem. E mais celeiro, e mais celeiro, e mais celeiro. E sem tempo pra família, sem tempo pra esposa, sem tempo pros amigos, sem tempo pra Deus. Aí Jesus vai e diz assim: que tolo. Se hoje Deus pedir a tua alma, o que tu tens? O que tu vai levar? O que é que você leva? E aí o David colocou: tem tanta gente por aí pobre,
mas tão pobre, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Quem você diz que Jesus é? Faz toda a diferença na história da sua existência. Para concluir, saber quem Jesus é nos dá o refrigério de saber para onde nós vamos. É por isso que o cristão que é fiel à palavra de Deus, e por isso é conhecido como evangélico, ele defende, ele sabe, ele se alegra e ele proclama: eu vou para o céu. Aí tem gente que diz assim: por que só vocês vão para o céu? Eu não sei, meu amigo, quem é que vai e quem é que não vai além de mim, mas eu sei que eu vou. Eu não fico por aí dizendo só eu vou. Tá vendo como distorce o que a gente fala? A gente não diz, pode prestar atenção: aleluia, eu vou pro céu. Ninguém diz assim, só eu vou pro céu. Mas aí a outra pessoa já diz assim: por que só você, só quem está na sua religião que vai pro céu? Não é isso que está escrito na Bíblia, não. A Bíblia diz que se com a tua boca tu confessares e em teu coração tu credes que Jesus é Filho de Deus vivo, que morreu e ressuscitou, você será salvo. E ainda tem mais um detalhe. A tradução ainda não ajuda muito quando diz: herdará a vida eterna. Não é isso? Todo aquele que crer em mim, guardar as minhas palavras, será salvo, e eu lhe darei a vida eterna. Ainda não está completo. Se você for fazer uma exegese do texto, olha aí nossas aulazinhas de hermenêutica, você vai ver que ainda é mais profundo, meu irmão. Sabe por quê? Porque vida eterna todo mundo tem. Nós recebemos de Deus o Espírito da eternidade. Deus soprou nas narinas do homem e fez dele alma vivente. E aí a porção de Deus no homem é a eternidade. Quando morrer, esse corpo vai para debaixo do chão e o Espírito vai para Deus, porque ele vai requerer o que lhe pertence. Agora, o que quer dizer então essa vida eterna, se todos são eternos? É porque realmente, viu? Olha aí o que eu vou dizer, é muito doido, mas não é heresia não. Todos os caminhos levam a Deus. Mas há um só caminho para a salvação. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eis que eu sou a porta e eu abro, entra. Eis que eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais sentirá fome. Eis que de mim jorram águas vivas e fontes de águas vivas. Aquele que beber da água que eu lhe der jamais sentirá sede. Essa é a compreensão do que ele quis dizer: te darei a vida eterna. A eternidade em Cristo Jesus é a salvação. Quem você diz que Jesus é? Faz toda a diferença do que você sabe a seu respeito. Quem você diz que Deus é, que Jesus é, que o Espírito Santo é, faz toda a diferença a seu respeito. Eu sou filho de Deus, eu vou morar no céu. Porque Ele me amou de tal maneira, eu herdarei essa vida eterna. Quem você diz que Jesus é? Diz muito mais a seu respeito do que você pensa. Quem você diz que Jesus é? Diz muito mais a seu respeito do que você pensa. Por isso que muitas pessoas não entendem esse discurso. Porque elas não se conhecem. Não sabem nada de si mesmas. Não sabem nada do que você e eu sabemos. E nem procuram aprender. Tem muita gente por aí achando que quanto mais souber da palavra, vai ficar mais doido. Tem que dizer, se você ler muita Bíblia, você vai ficar doido. Tem gente que diz assim: eu lá vou ser crente, seguir aquelas leis. As leis dos crentes é muito difícil. Minha filha, você está enganada. Eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Tá vendo como não conhece? Por isso que nós andamos sorrindo. Por isso que mesmo diante das tribulações nós adoramos.
Por isso mesmo, diante das adversidades, mesmo diante da enfermidade, nós temos uma palavra de esperança. Porque nós sabemos quem Jesus é. E isso faz toda a diferença a respeito de quem nós somos. Porque nele nós somos mais do que vencedores. Porque ele nos amou primeiro. Amém, queridos? Fica de pé. Vamos nos alegrar com a oração. Eu vou pedir para o pastor Oceano vir orar por nós. Deus abençoe. Olha a Patrícia aqui, bicha linda. Depois você vai ver eu comentando. Cheiro. Cecília, Ednei. Beijo para vocês. Vamos orar? A gente vai encerrar aqui porque a gente agora vai orar, tá? Deus abençoe, mas vamos orar por vocês, viu? Deus abençoe.